21 propostas para 2021. Dizem os especialistas que a pandemia trouxe a gente para o século XXI na dor. E nada mais importante do que a gente pensar em diagnósticos e propostas para sair desse momento também com aprendizados. E hoje eu estou aqui com o economista Marcelo Neri, da FGV. Muito bem-vindo, Marcelo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria te ouvir a respeito do diagnóstico, né? De quais foram os desafios que a pandemia trouxe para o estado do Rio de Janeiro, que já estava mergulhado numa crise, com muita dificuldade, né, de pensar em perspectivas e, principalmente, enfim, que viu isso tudo se aprofundar nesse momento. Muito obrigado, Geise, pelo convite, parabenizar pela iniciativa. É um prazer ser um desses 21 contribuidores para a bela iniciativa de vocês. Quer dizer, eu acho que a pandemia ela encontra no Rio de Janeiro um lugar assim bastante vulnerável às principais consequências dela. Em primeiro lugar, ao contrário da nossa imagem, a autoimagem que nós temos do Rio de Janeiro, como uma cidade ou um estado de jovens bronzeados, etc., somos, na verdade, um lugar de idosos igualmente bronzeados. Somos uma espécie de uma Flórida brasileira. Somos o estado da federação mais longevo, ganhamos do Rio Grande do Sul nisso. A capital, Rio de Janeiro, também é mais longeva. O lugar do Brasil onde tem maior concentração de idosos de acordo com a lenda, mas é confirmada, é a praia de Copacabana. Então, temos essa demografia que reflete uma conquista de expectativa de vida, menor fecundidade, etc., mas impõe desafios fiscais muito sérios ao país, olhando para frente, mas principalmente na pandemia. Nos fragiliza muito em relação que é o grupo que tem a maior letalidade, etc. Por outro lado, o Rio de Janeiro também é um estado que não só tem uma informalidade alta, mas bastante crescente. Ela aumentou no estado... No Brasil, aumentou 3 pontos de porcentagem nos últimos 5 anos. No Rio de Janeiro, aumentou 7 pontos de porcentagem a partir de uma base já alta, uma informalidade quase nordestina, nortista, um pouco menor, mas que também nos vulnerabiliza em relação à crise, né? Em relação à pandemia. Então, a gente fica meio entre a cruz e a espada. De um lado, a gente tem que proteger os idosos mais do que outros lugares. Por outro lado, ao fazê-lo, a gente acaba afetando principalmente os setores informais, etc., que são mais vulneráveis. Então, eu diria que o Rio de Janeiro tem essa escolha de Sofia mais forte do que outros lugares, nos pega numa situação fiscal muito séria. Agora, eu acho que o que me preocupa em relação ao Rio, até mais do que os maus indicadores sociais, etc., dos últimos anos, eu acho que não foram tão ruins assim. A desigualdade está aumentando bastante, isso preocupa, mas menos do que, se me perguntasse, pioraria. Mas o problema é justamente em relação ao futuro. Eu não acho que nós, enquanto Estado, estamos fazendo os ajustes que nós precisamos para colher dias melhores na frente. Então, a minha mensagem principal são duas, na verdade. Esse difícil escolha de caminho durante a pandemia e, de outro, em relação ao presente e ao futuro. Eu acho que a gente não tem feito uma opção favorável em relação ao futuro, não temos feito os ajustes. Se a gente comparar com outro estado longevo, que é o Rio Grande do Sul, eles, por exemplo, estão passando por um momento difícil, mas eles estão apostando num ajuste e, como você disse, a situação fiscal do Rio de Janeiro é muito séria e mais do que séria pelos níveis, mas pela incerteza, dados a questão dos royalties, etc. A gente está ali, a roleta está rolando e a gente está esperando ver o que quer acontecer, e isso atrapalha muito esse planejamento de longo prazo de todos os agentes. Esse aspecto que você trouxe é muito fundamental, né? A questão da reforma previdenciária, né? Como mudar, alterar essa lógica para que a gente possa não ter os mais velhos ricos e uma juventude e principalmente as crianças mais pobres, porque aí você também acaba gerando uma ameaça para essa geração que está vindo aí em termos de acesso à educação,
e a toda a segurança que ela precisa para poder crescer e fazer um desenvolvimento sustentável do Estado do Rio. Na sua visão, né, o que deveria ser prioridade, o que tinha que estar na agenda para que a gente pudesse estar, nesse momento, nessa retomada, mudando esse aspecto? Você citou o exemplo do Rio Grande do Sul. Que iniciativas você destaca que foram essas iniciativas tomadas que ajudam a mudar um pouco a perspectiva desse Estado, que também é um Estado que está em crise, né, assim como Minas Gerais, são estados que passam por dificuldades também, e que até apontam a necessidade de uma reforma, de se pensar novamente esse pacto federativo. Perfeito. Quer dizer, eu acho que o primeiro ponto é a questão da reforma da Previdência, que você citou, a gente vai precisar isso, porque eu acho que o Rio de Janeiro talvez a gente esteja numa situação, como tem essa incerteza em função dos royalties, etc. Eu não sou um grande estudioso dessa questão dos royalties, mas eu acho que talvez tenha gerado uma expectativa, uma atitude de não ajuste da nossa parte, porque você quer apresentar o problema, você resolveu o problema de antecipação, você tem menos espaço de negociação, só que isso cria um risco muito grande de ficar caminhando ali na beira do abismo. Como você disse, o Rio de Janeiro, se a gente pegar os idosos no Rio de Janeiro têm uma posição relativamente boa por enquanto, e nossos adolescentes, os nossos jovens, eles estão nas favelas, né? Esse é o lugar onde concentra boa parte da nossa juventude, que diz um pouco como que a gente está tratando o futuro. Então, acho que o desafio do Rio de Janeiro é tratar o futuro. Eu acho que, pelo nosso passado glorioso, da antiga Guanabara, no caso do município da capital, ter sido da corte, capital do Brasil, estado do Rio de Janeiro, alimentado pelas descobertas de petróleo, que deveriam, de fato, reverter para a população aqui, elas geram custos, etc. Eu acho que a nossa dificuldade está em olhar para frente. Então, acho que esse exercício, obviamente, são várias facetas. Eu acho que tem uma faceta importante, que é fazer os ajustes que a gente precisa fazer, ao mesmo tempo cuidando da população, de alguma forma ter uma sensibilidade em relação às desigualdades. Então, acho que, no fundo, esse é o norte da agenda. Acho que os estados, de uma maneira geral, eles estão numa situação fiscal muito mais complicada do que municípios, e talvez até mais do que o governo federal. E os estados são responsáveis, num certo sentido, pelo futuro. Eles não está escrito na Constituição, mas o Estado cuida de vários aspectos da juventude, que é o futuro do país, do Estado. Desde segurança, ensino médio, desemprego, são intermediados por instituições do Estado, acidentes de trânsito mesmo, que afeta mais os jovens, uma série de desafios e de problemas ligados à juventude estão na mão do Estado, chamado Estado da Juventude. E a situação fiscal acaba nos fragilizando mais ainda em relação ao que vem para frente. Então, acho que essa visão de o que vem na frente, estamos no século XXI, chegou finalmente com a pandemia da pior maneira possível, e tem uma vantagem dessa situação muito drástica e difícil, é que nos força a olhar para frente. Então, acho que é muito importante a gente olhar as soluções portadoras de futuro, juventude, ajuste fiscal, as reformas que a gente tem que fazer, o que a gente endereça, como que a gente pega esses recursos dos royalties, espero que consigamos mantê-los aqui da onde eles são gerados, mas ter uma aplicação melhor desses recursos. Eu acho que essa é uma agenda também muito importante, transformar essa riqueza, de fato, em riqueza futura, né? Prosperidade. Um ponto importantíssimo, né? Uma notícia boa que a gente teve esse ano, a partir de uma mobilização que foi política, mas também da sociedade civil organizada, que, enfim, veio para o jogo, veio para mostrar o impacto que o julgamento dos royalties, adiado pelo STF, traria, né, de consequências para o Rio de Janeiro. A gente teve aí uma notícia boa vindo dessa concertação de instituições que se uniram, né, numa agenda comum. Esse eu acho que foi um tema também muito visto na pandemia, principalmente nas discussões que a gente levou no fórum,
de como as instituições se conectaram mais, trabalharam mais agendas comuns, trabalharam juntas para poder vencer os desafios que estavam se colocando ali no dia a dia. Na sua visão, assim, o papel da universidade nesse processo, qual é hoje, né, o desafio que se coloca para que a universidade possa vir junto da sociedade civil e também do governo, e aí a gente também cita o poder legislativo nesse processo, para poder ajudar a dar as bases do que a gente precisa para construir esse futuro que a gente está falando aqui. Tem que envolver os jovens, tem que atuar muito na questão do desemprego, né, que se colocou aí de uma maneira profunda no Estado. Na sua visão, como é que a universidade precisa atuar nesse cenário? Acho que essa é uma pergunta importante, porque o Rio de Janeiro, a gente tem uma riqueza em termos de capital humano, as instituições de ensino, a primeira universidade do Brasil é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos uma concentração dessas instituições de ensino e outras instituições de pesquisa, como, por exemplo, o IPEA, só para citar a Fiocruz, etc., instituições de grande qualidade, e estamos na era do conhecimento. Então, eu acho que talvez a gente tenha um exemplo, por exemplo, da Petrobras, do Cenpes, que faz essa ligação entre empresa e inovação através das universidades. Eu acho que a gente tem que olhar para essas situações de sucesso. A Fiocruz é outro exemplo. Eu acho que também aqui no Rio de Janeiro, e no Brasil em geral, mas no Rio de Janeiro mais, acho que a gente tem uma certa lógica, a gente tem que olhar para o copo meio vazio e não para o potencial de encher o copo. E eu acho que essa é uma vantagem comparativa que o Rio tem. Eu acho que principalmente na área não só de tecnologia, mas a própria área de saúde, que foi realçado pela pandemia, mas o Rio de Janeiro tem uma grande vocação, mas eu acho que a gente tem que transformar essa qualidade em virtude. Eu acho que isso ainda está para ser feito. E é através de uma ligação mais direta entre empresas e universidades, eu diria que esse talvez seja o nosso grande desafio. Marcelo, em relação a essa questão das urgências, né? O que a pandemia trouxe? A gente não está longe de estar no momento pós-pandemia, né? Nesse momento, a gente está falando aqui em novembro ainda, projetando uma visão para 2021. A gente está longe de estar, enfim, no pós-pandemia, mas algumas coisas já passaram. Foram um momento ali da crise mais profunda, né? Em que o isolamento social causou uma série de distorções e algumas coisas ficaram pós-pandemia. O que pós esse processo? O que você acha que se consolida de fato portador de futuro? Eu acho que essa é uma temática muito apaixonante, né, da gente poder observar diante de tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. O que fica desse processo de pandemia para que a gente possa, de aprendizado, né, para que a gente possa projetar esse futuro e as ações que você elencou aqui na nossa conversa? Eu acho que o grande desafio do Brasil e o Rio de Janeiro, mais uma vez, eu acho que isso é muito forte, é pensar coletivamente. Eu acho que é como a gente buscar soluções para os problemas coletivos do Brasil e do Rio de Janeiro. Eu acho que está faltando, como você bem lembrou, eu acho que no caso dos royalties, a ameaça nos transformou, gerou uma mobilização interessante, importante, que gerou já o adiamento da decisão, que é incerteza, né? Eu diria que os nossos grandes problemas no Rio de Janeiro são problemas coletivos. Assim, a informalidade é um problema coletivo, a violência é um outro problema coletivo. Eu falo problema coletivo que estão nas relações. Então, a gente precisa, de fato, desenhar, melhorar, investir mais nas nossas instituições. Então, eu acho que a pandemia trouxe, que é um grande problema coletivo. Eu me isolo não só para me proteger, mas para proteger o outro, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar como lição essa um por todos, todos por um, né? Eu acho que aí está boa parte das dificuldades fluminenses e brasileiras, mas mais fluminenses. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui contribuindo nessa construção coletiva tão necessária, né, de perspectivas e principalmente de caminhos para esse século XXI que chegou, para 2021, que vai vir aí com novidades também
no cenário das cidades, e principalmente porque é só o olhar variado, diverso, que ajuda a construir isso. O parlamento é o espaço em que essa diversidade acontece, né? A gente tem ali a soma de 70 decisões que levam a um projeto se transformar numa lei, numa política pública, e certamente isso não acontece se a sociedade não participar desse processo. Então, você estar aqui com a gente é assim, muito bacana, e eu te agradeço a beça por ter aceitado aí esse desafio. Eu que agradeço, é uma honra, é um prazer, e eu acho que a mensagem, no fundo, é o nosso futuro, né? Olhar para frente é nosso, é coletivo, é uma construção conjunta, e acho que vocês estão realmente indo no caminho necessário. Desejo sucesso aí nessa empreitada. Muito obrigado.